todos, bom dia a todos, bem-vindos. Eu sou a Suzana, para quem ainda não conhece o Instituto Estação das Letras, e é uma alegria enorme, né, ver vocês aqui, todos dispostos a enfrentar essa maratona de leituras e conversas com escritores e literatura, né, sobre literatura e criação literária. E é uma alegria muito grande ver vocês todos aqui num sábado de manhã, né, 10h05, o pessoal teve que acordar mais cedo. E uma alegria assim, maior. Queria dizer para vocês, primeiro, que esse é o segundo Viver de Escrever. Né? A ideia surgiu ano passado, quando a estação fez o aniversário de 25 anos, e a ideia é que ele continue uma vez por ano, nós tenhamos esse encontro onde se celebra, né, a literatura e a leitura. Né? O Instituto se propõe a continuar esses encontros. Então, é uma alegria mesmo ver todos vocês aqui. E uma maior ainda é receber o Milton Ratum, esse querido amigo esse escritor que todos admiram, que admiramos todos, né? Com uma obra quase não, a gente não, muitas vezes fica até um pouco de apresentar, porque é muito conhecida, talvez o nosso romancista hoje, né, mais conhecido e mais lido no país, né? Mas nunca é demais lembrar, né, que o Milton é um autor de diversos romances, um livro de contos. Seus livros são traduzidíssimos, né, em pelo menos 10 línguas, 14 países traduzidos, né? E ele começou publicando em 1989 com o Relato de um Certo Oriente, ao qual se seguem dois irmãos e depois uma obra. Ele é um autor que, inclusive, publica relativamente pouco, né? Pouco em relação a vários, mas são livros preciosos, todos premiados, enfim. E o Milton é contista, romancista, ele tem ensaios, cronista, né? E eu estava hoje mostrando para ele um livro precioso que eu tenho aqui em casa, que eu ganhei nos anos 80, quando estive pela primeira vez no Amazonas, que é um livro de poemas em que ele tem um poema do Milton Ratum com imagens do Rio Amazonas. E o poema é incrivelmente atual, é incrivelmente o que é hoje, piorado, inclusive, porque, à medida que o tempo passa, as questões amazonenses são piores, né? Em que ele começa assim, ele diz, a uma certa altura do poema sobre o Amazonas, ele diz assim: o que de ti era templo já não rima mais com incenso, e o que se dizia pulmão ou plumária se irmana ao latejo de fogo, a semelhança de oásis, a semelhança de país antojo, alojado no íntimo de um continente. Esse é um trecho do longo poema com fotos desse livro que eu guardo com muito carinho, embora o livro já esteja se desfazendo, já mostrei para ele o livro, fiquei com pena de mostrar assim. Então, Milton, agora eu vou passar a palavra para você. A ideia é essa de conversar sobre o escritor e seus fantasmas. Esse título não é meu, é um título de um livro lindíssimo que todo autor devia ler, O Escritor e Seus Fantasmas, do Ernesto Sábato, um grande autor latino-americano, pouco difundido, pouco divulgado. Então, é nesse espírito do escritor e seus fantasmas que eu quero passar a palavra para o Milton falar dos fantasmas dele. Tá, Milton? Obrigada 1000 vezes aqui por estar aqui conosco, tá? Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado, Suzana. Obrigado a todos vocês que vão participar dessa conversa. Nesse sábado, aqui em São Paulo, nublado, frio, realmente, uma façanha a gente acordar relativamente cedo para
conversar sobre literatura. Literatura que, enfim, faz parte da minha vida desde a minha juventude, certamente faz parte da vida de vocês, né? E uma literatura que a gente, infelizmente, no Brasil é muito pouco lida por questões estruturais, por questões de política educacional, né? Porque o leitor se forma basicamente na escola, e na escola, uma democracia de verdade, uma escola pública de qualidade. Mas não vem ao caso agora a gente falar sobre isso. A literatura, ela, seja um poema, uma peça de teatro, um conto, um romance, é um caminho de aprendizagem, né? Caminho de aprendizagem para, enfim, das nossas fraturas, né? Das nossas contradições, do impasse do ser humano, né? Mas é também uma espécie de descortina do mal, né? De uma sondagem profunda do outro, que está presente nos personagens, nos conflitos. É também um rompimento do conformismo, da rotina, da vida cotidiana. E ela também abala nossas certezas e o equilíbrio do mundo, né? Então, e com tudo isso, ela produz no leitor, na leitora, uma visão múltipla, plural, multifacetada, em vários estratos, né? Porque há romances tão, vamos dizer, totalizadores, tão complexos na sua estrutura, tão ambiciosos na sua, vamos dizer, no seu desenho de tramas, personagens e linguagens, que esses romances, que não são muitos, não são centenas, mas no Brasil nós temos um exemplo de um romance assim, que é justamente o Grande Sertão Veredas, né? São romances que abrangem tudo, tudo. Uma dimensão, uma profunda dimensão psicológica, uma dimensão histórica, uma dimensão social, uma dimensão simbólica, que é importante, uma dimensão filosófica, antropológica e psicológica. Em romances assim, como Grande Sertão Veredas, nós realmente, como leitores, atingimos um estado de graça, vamos dizer assim. São romances raros e muito complexos, que exigem ou pedem ou convidam a uma segunda leitura. Então, todos que leram, quem não leu o Grande Sertão Veredas, é um felizardo, uma felizarda, porque vai ler pela primeira vez uma obra-prima. E quem já leu, certamente pensou em reler esse livro, vamos dizer, impressionante. E a literatura, vocês podem perguntar, bom, mas do que depende diretamente? Quer dizer, além vamos dizer, de uma circulação que deveria ser muito maior,
se o nosso ensino público fosse, vamos dizer, fosse mais consistente. Ela depende, como falou um grande crítico, Antônio Cândido, no livro Literatura e Sociedade, ele disse, olha, depende de um sistema vivo de obras, né? São obras que agem umas sobre as outras e sobre os leitores. Então, a obra não é como diz o Cândido, não é um produto fixo, né? Nem unívoco, né? Diante de qualquer público, e nem passivo, e muito menos homogêneo, né? Quer dizer, e o próprio público, cada leitor é um mundo. Lê um livro de uma forma muito particular. Por isso que o romance, como gênero, quando ele surgiu, desde quando surgiu, vamos dizer, com Dom Quixote, 1605, e depois foi desenvolvido no século XVIII na Inglaterra, e deu um grande salto durante o realismo francês no século XIX. Quer dizer, o romance depende muito, vamos dizer, desse leitor ou dessa leitora solitários. Então, é um gênero escrito por uma pessoa solitária para um leitor também solitário. Quer dizer, no horizonte do romance, desse gênero literário, está, vamos dizer, o individualismo burguês, porque o romance surgiu com o crescimento da burguesia, com a ascensão da burguesia, da industrialização nas cidades, né? E nesse horizonte está também a solidão. Então, escrever e ler são atos solitários. Depois, se vocês quiserem, na hora da conversa, no momento da conversa, a gente pode falar mais sobre a prosa de ficção, sobre questões técnicas ou estruturais, enfim. Mas o que para mim sempre ficou claro, e desde o início, quando eu me interessei por literatura, é que eu não poderia escrever nada sem antes ler. Então, para mim, a leitura, desde a minha juventude, quando eu não sabia que ia ser escritor, eu queria ser arquiteto e fui, de fato, arquiteto. Um arquiteto, vamos dizer, um arquiteto bissexto, né? Um arquiteto por 2 anos, né? No máximo, 2 anos e meio. Mas, quando eu comecei a ler no colégio público em Manaus, a professora, parece que eu fui enfeitiçado por aquelas leituras. E, bom, aí nunca mais parei de ler, e antes de publicar meu primeiro romance, eu tinha um dos meus fantasmas, como disse a Suzana, aí, usando o escritor argentino, o título do escritor argentino Ernesto Sábato. Um dos meus fantasmas era o seguinte: eu achava que eu não devia, que eu não podia publicar nada sem ter lido uma biblioteca básica. Essa foi a primeira, vamos dizer, meu primeiro fantasma. Esse fantasma dizia para mim, dentro de mim, não cometa a loucura de escrever um romance sem antes ler romances fundamentais, porque romances fundamentais nos ensinam a ler. Você não precisa fazer um curso de letras para ser escritor. Às vezes até atrapalha. Eu tive que fazer um curso paralelo de letras, porque eu sabia que eu não ia ser arquiteto, tinha que ser professor. Alguma coisa eu tinha que... né? E eu, de fato, fui durante muitos anos. Então,
eu segui à risca a leitura de uma lista de livros que um grande crítico aqui da USP, enfim, que eu fui aluno dele, ele passou, deu essa lista de livros. Eu comecei a ler na década de 70 e depois, quando eu me autoexilei na Europa, como bolsista do governo espanhol, e, de fato, só publiquei meu romance. Eu já não era mais um garoto de 20 e poucos anos, eu tinha 37 anos. Eu terminei aos 35, esperei ainda 2 anos para ser publicado O Relato de um Certo Oriente. E depois eu exagerei um pouco, porque o meu segundo romance só saiu 10 anos depois, 11 anos depois, O Dois Irmãos, que é o meu livro, de longe é o meu livro mais, mais conhecido ou mais lido, né? Mais que o Cinzas do Norte, por exemplo. E aí, enfim, eu sempre, já não era mais uma questão de leitura, eu já tinha lido, enfim, algumas coisas, mas era uma questão de trabalho com a linguagem e trabalho mesmo com a estruturação do romance. E, somado a isso, a minha, vamos dizer, atávica lentidão amazônica para escrever. Não para ler, porque eu leio com uma relativa rapidez, mas para escrever é uma desgraça. Quer dizer, eu realmente escrevo com muita lentidão e nunca consegui, vamos dizer assim, escrever coisas com rapidez, ou em 3 meses escrever ou 6 meses, ou um ano escrever um romance. Eu nunca consegui. É uma limitação, ou talvez faça parte mesmo do meu ritmo. Então, vamos dizer que a experiência da leitura, para quem escreve, para quem quer escrever, é fundamental. E há outro tipo de experiência, que também é inseparável da leitura, que é a nossa própria vida, né? Quer dizer, o importante, eu percebi isso quando eu li alguns romances com traços mais ou menos visíveis da biografia do autor ou da autora. Eu percebi que, para você montar um romance, você tem que ir além de si mesmo, ir além da sua experiência, da sua vivência, ou daquilo que você, enfim, da, daquilo que você, vamos dizer, experimentou ou vivenciou. O que significa isso? Significa que, no texto de ficção que vem de fictio, de fingir, né? A imaginação é importantíssima. Quer dizer, o trabalho da imaginação. Quer dizer, que pode ser também o trabalho da memória, mas não de uma memória nítida, pontual, ou uma lembrança muito, vamos dizer, sabida, né? A memória que interessa para quem escreve é uma memória mais difusa, um pouco acinzentada, como esse céu de São Paulo horrível que eu estou vendo daqui, né? Uma memória não transparente, né? Opaca como esse céu diante de mim, assim. O pedaço de céu, porque quase já não se vê mais céu em São Paulo, né? Você tem que erguer a cabeça perpendicularmente para ver o céu. Então, vamos dizer que a experiência é também fundamental. E de vida. E como, vamos dizer, transformar essa experiência em linguagem. Vamos dizer, é a chave, né? Essa é a questão quando você escreve um romance, né? Quer dizer, como é que você vai montar essa estrutura com narradores
que tipo de narradores, quer dizer, como é que você vai usar sua experiência de leitura, vamos dizer, imbricada, entrelaçada com a sua experiência de vida. E como que tudo isso vai gerar um texto, vamos dizer, uma ficção, que não aponta diretamente para a tua vida, né? Mas ela é fruto de uma, vamos dizer, de uma imaginação, né? De uma fantasia, né? De alguma coisa que realmente te inquietava, como esses nossos fantasmas interiores, né? Então, foi assim que eu, que eu escrevi esses romances, né? Com muita, vamos dizer, com muitas dúvidas, muitas perguntas para mim mesmo, né? Dúvidas no início quanto ao narrador, tentando dar mais complexidade às personagens, aos conflitos, que eu julgo importantíssimo, né? Eu julgo importantíssimo. Eu sei que o romance, e isso não é de hoje, isso está muito na moda, mas já vem de muito tempo, né? Às vezes o romance tem, vamos dizer, uma feição de ensaio, né? Se parece também, às vezes, com ensaio, com confissão, né? Mas eu sempre dei muito valor às personagens, porque as personagens, elas, na verdade, elas expressam os conflitos, sejam exteriores, sejam interiores, né? Os conflitos históricos ou políticos e os dramas humanos, né? Os conflitos, nossos conflitos da alma, vamos dizer assim, né? Esse abalo do equilíbrio, né? Quer dizer, aquilo que os gregos chamavam de patos, de paixão, né? E a perda do equilíbrio. Então, eu selecionei 2 trechinhos muito curtos para não, enfim, para não chatear vocês, porque eu sei que sem o texto nas mãos você se perde um pouco. Mas eu selecionei 2 trechos curtos de 2 romances. O primeiro é o Dois Irmãos, e o segundo é A Noite da Espera, que é o primeiro volume de uma trilogia. Eu vou ler esse trechinho e depois vou fazer um breve comentário sobre esses trechos. No Dois Irmãos, eu selecionei um trechinho em que o personagem Halim, que é o avô do narrador e pai dos gêmeos, dos dois irmãos, estão no centro, ele com a Zana, com a mãe, estão no centro do romance. É o momento em que o Halim, que é um tímido, é um rapaz, um jovem nessa época, nesse momento do romance, é um jovem tímido que não consegue se declarar a Zana. Ele não tem esse movimento, né? A timidez o retrai, né? E o amigo dele, chamado Abbas, diz: olha, você pode usar os gazais, que é uma poesia amorosa, um tipo de poesia amorosa árabe, e não só árabe, mas também persa, né, islâmica, que são poemas de amor, né? Você deve usar a poesia e o vinho para tirar essa inibição, para você ser mais, vamos dizer, passional, vamos dizer assim. Então, ele está contando para o neto, para o filho de um dos filhos, que ninguém sabe quem é o pai, para o narrador, ele está contando para o narrador, conta para o narrador como que ele aprendeu esses gazais e recitou para Zana. E o narrador escreve isso, né, falando sobre os gazais. Ele diz: os gazais de abas na boca do Halim.
parecia um surf, que é a poesia mística islâmica. Parecia um surf em êxtase quando me recitava cada par de versos rimados. Contemplava a folhagem verde umedecida e falava com força, a voz vindo de dentro, pronunciando cada sílaba daquela poesia, celebrando um instante do passado. Eu não compreendia os versos quando ele falava em árabe, mas ainda assim me emocionava. Os sons eram fortes e as palavras vibravam com a entonação da voz. Eu gostava de ouvir as histórias. E hoje, a voz me chega aos ouvidos como sons da memória ardente. Às vezes ele se distraía e falava em árabe. E eu sorria, fazendo-lhe um gesto de incompreensão. É bonito, mas não sei o que o senhor está dizendo. Ele dava um tapinha na testa e murmurava. É a velhice. A gente não escolhe a língua na velhice. Mas tu podes aprender umas palavrinhas, querido. Então, nesse trecho, o Nael, o narrador, que só aparece na página 73, ele só se identifica na página 70 e poucos, né? Ele está rememorando, vamos dizer, essa cena que anteriormente é descrita, né, com mais detalhes, né, do vinho, quando ele entra no restaurante Biblos, o Halim, já meio embriagado de vinho, de paixão, né? Mas aqui ele está relembrando, vamos dizer, o Halim já na velhice, quando ele já perdeu a Zana, a mulher dele, para um dos filhos. Para um dos filhos. Bom, há algo da minha família, eu sou filho de um libanês e neto também de libaneses. Meu pai era casado com uma amazonense, filha de libaneses, mas já não falava árabe, né? Há alguma coisa da minha família. Embora na minha família não haja gêmeos, eu não tenho irmãos. E embora também essa cena, vamos dizer, não seja, vamos dizer, totalmente, vamos dizer assim, fruto da imaginação, porque o meu pai conhecia a poesia sufi, ele adorava a poesia sufi. Se vocês, não sei se vocês sabem, mas na literatura árabe, o romance é um gênero menor. O romance ele não é, tanto que surgiu relativamente há pouco tempo, há mais ou menos um século e meio, vamos dizer assim. O grande gênero literário do mundo islâmico é a poesia. Os recitais de poesia dos países árabes e islâmicos reúnem dezenas de milhares de pessoas. É um campo de futebol, um estádio de futebol cheio de gente, quando os poetas vão recitar. É uma loucura, né? Então, e isso, na minha juventude, na minha infância, na minha juventude, quando eu via meu pai falar sobre esse êxtase dos poetas sufis, que eu não entendia direito, né? E só depois eu fui ler alguma coisa da poesia sufi, e ficou na minha memória, né? Então, eu juntei, vamos dizer, uma experiência familiar, paterna, da leitura de uma poesia e inseri no romance. Inseri no romance como parte, vamos dizer, da formação sentimental do personagem Halim. Então, vamos dizer que tudo que acontece, quer dizer, o nó do drama familiar, que é, vamos dizer,
essa escolha por um filho, a mãe que escolhe um filho, que é uma coisa, mas não escolhe, vamos dizer assim, com preferências fortuitas. Ela se apaixona por ele. Porque se não houvesse isso, não haveria romance. Se não houvesse essa paixão, essa perda de equilíbrio entre a mãe e esse filho, né, não haveria romance. Aí seria uma família mais ou menos normal, com alguma coisa. Então, o nó dessa questão, vamos dizer, do romance, é essa paixão, é essa escolha da mãe pelo filho. E daí, vamos dizer, a desestruturação, a perturbação dessa família toda. Com o agravante de que há, vamos dizer, nessa família, uma mulher indígena que foi trazida do interior da Amazônia, do Médio Rio Negro, para Manaus, educada, foi alfabetizada pelas freiras salesianas e depois, ingenuamente, nessa missão civilizadora, entre aspas, as freiras, vamos dizer, doam essas empregadas para as famílias de classe média ou da elite de Manaus. Então, a história da Domingas aí tem um lado sociológico, um lado antropológico, né? Eu ia ler outro trecho, que é a viagem, a primeira viagem da Domingas pelo Rio, quando ela sai da casa e sente uma nostalgia quase doentia pelo lugar de origem dela. Ela sai com o filho, primeiro passeio dela, né, pelo Rio Negro. Então, há outros elementos, né, que vão se juntando a esse drama familiar, que é, vamos dizer, a exploração da mulher indígena em Manaus, né, essa subalterna que é explorada nessa casa, e a libertação do filho dela, que estuda, consegue estudar por causa do avô, do Halim. Faz questão que ele estude, né? E é aí que ele se liberta, e ele será o porta-voz da memória dessa família. Não será um dos gêmeos, nem a irmã deles, a Rania, o porta-voz dessa memória. Será o filho natural, bastardo, né, de um dos gêmeos com a mãe dele. Então, vamos dizer, a construção dessa identidade do Nael, do narrador, é a construção de uma identidade de quem está na base da pirâmide social e não em cima, né? E é ele que, o olhar dele, a observação dele, que vai, vamos dizer, estruturar as relações familiares, as relações sociais desta família e na vizinhança também. Eu quis, então, nesse romance, por isso que eu demorei tanto, talvez, encontrar esse narrador que não pertence mais à elite, que já não é mais, vamos dizer, um homem, vamos dizer, um intelectual que foi formado numa classe média ou na elite brasileira. Eu queria que fosse vamos dizer, um narrador que viesse de baixo, né, da base mesmo da pirâmide. Então, vamos dizer, esse foi um desafio, porque eu tive que encontrar o tom, a dicção desse narrador, né? E, claro, onde está a minha experiência de vida nisso? A minha experiência está, vamos dizer, na frequentação da escola pública. Porque quando você frequenta uma escola pública, você convive com, naquela época, pelo menos, ou até a década de 70, quando a escola pública tinha prestígio, tinha mais qualidade, você convivia com todos os estratos sociais. E eu convivi com muitos curumins, meninos
e meninas, né, como o Nael. Pessoas muito humildes, pessoas que moravam em palafitas, meninos cujas famílias moravam em palafitas, na beira dos igarapés, né? E convivi também com uma classe média de funcionários, comerciantes, desembargadores, juízes e com uma elite, todos na mesma sala. Esse era um projeto democrático que foi interrompido, né? Foi interrompido. Eu não sei se dá tempo ainda para ler um trecho do outro, se vocês já querem conversar, não sei o que é. Dá sim, pode ler sim, Milton. Como? Pode ler sim, dá tempo. Então, eu vou ler. Depois a gente pode conversar sobre os dois romances ou outros. Eu vou ler um trechinho da Noite da Espera, que é o primeiro volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio. Saiu em 2017. Em 2019 saiu Pontos de Fuga, que é o segundo volume. E acho que no começo do ano que vem sai o último, o terceiro. Então, um dos narradores, esse é um romance polifônico, com muitas vozes, mas um narrador, vamos dizer, central é o Martim. É o Martim. A chuva está atrapalhando o barulho da chuva ou não? Não? Então, eu vou ler um trechinho da carta do Martim que ele escreve para a mãe dele. E a questão é o seguinte: a mãe, que morava em São Paulo com o pai, o engenheiro, e o Martim, a mãe se separa do pai num casamento aparentemente estável, já durava 15 anos, e vai viver uma aventura passional com um artista que é misterioso, ninguém sabe quem é. E ela se afasta do filho e o filho vai com o pai, né? O pai quer viver longe de São Paulo e leva o filho para Brasília. Ou seja, ele tira, vamos dizer, o filho da mãe, mas a mãe também não pode viver com o filho. Há aí uma questão, um mistério, né? Então, em Brasília, ele escreve para a mãe várias cartas, né? E recebe também algumas. E numa das cartas ele diz: querida mãe, por distração, acho que escrevi o endereço da Asa Norte no envelope da última carta, datada de fevereiro. Eu e um amigo dividimos um quarto numa casa da W3 Sul. Também sonhei mais uma vez com você. Não foi um sonho sereno num lago imenso, e sim um dos pesadelos nas noites da capital. Você, outras mães e Diná, que é a namorada dele, apareciam juntas num protesto contra o fechamento da escola onde eu estudei. Quando ia te abraçar, soldados do exército reprimiram o protesto e as pessoas sumiram numa poeira cinzenta. Você também sumiu. Não me machucaram quando fui detida em março de 68. Mas os pesadelos, a violência e tudo o que vem acontecendo na vida de muitas pessoas dão a Brasília um sentimento de destruição e morte que nem sequer os palácios, a catedral, as cúpulas do Congresso e todas as curvas desta arquitetura conseguem dissipar. Bom, aí está a minha vida, minha experiência em Brasília, onde eu morei, para onde eu fui morar sozinho, com dois amigos, quando eu tinha 15 anos de idade. Isso foi em 68, 69 e 70. Esse é o lado, vamos dizer, autobiográfico do romance A Noite da Espera e do Ponto de Fuga também. Mas para por aí.
porque o resto, ou seja, quase tudo, foi uma construção do imaginário, né? Que, enfim, eu tentei fazer um romance de formação que fala desses jovens, da vida desses jovens nos anos 60 e nos anos 70. Como que eles se formaram, né? Como que eles, vamos dizer, entraram na vida sentimental, eles tinham 15 anos, sentimental, intelectual, política, né? Como que eles diante da vida, né, participaram desse momento terrível, né? Foi a partir do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68. Né? Ao lado disso, há a relação do Martim, um dos narradores, com a mãe. Essa distância. E essa distância que se torna cada vez maior até o sumiço dela. E ele não sabe por que ela desapareceu. E esse é um dos mistérios do romance, do primeiro e do segundo volume. No terceiro, bom, posso falar do terceiro, mas é aí que, vamos dizer, que se dá uma espécie de esclarecimento, o que Aristóteles chamava de anagnórisis, né? Que é um momento de reconhecimento, né, daquilo que ficou oculto anteriormente. Daquilo que ficou oculto anteriormente. Certo? Então, podemos conversar. Eu vou deixar, Milton, vou pedir que as meninas. Eu cheguei a anotar algumas perguntas, mas eu acho que a Juliana e a Tatiana devem ter anotado pela ordem, né? Que às vezes eu fico tão distraída ouvindo você, que eu perco um pouquinho o fio de quem está perguntando, quem veio primeiro, e as meninas eu acho que têm essa organização. Então, vamos começar essa conversa com o Milton. Vamos lá. Eu vou começar com a pergunta do Marcos Paulo Ventura. Milton, você comentou sobre uma lista de romances fundamentais que precisou ler antes de escrever o seu primeiro romance. Para escrever o seu primeiro livro de contos, também passou por uma lista? Gostaria de saber se você poderia indicar alguns livros para que eu possa também ler antes de começar. Então, sim, porque essas leituras envolviam contos, romances, peças de teatro, né, poesia. Olha, não é muito difícil, porque é o que se convencionou chamar de clássicos da literatura, do Oriente e do Ocidente. Por exemplo, um livro fundamental são As Mil e Uma Noites, que a editora Globo traduziu pela primeira vez para o português, as traduções, uma tradução integral do texto árabe para o português. Foi a primeira tradução em língua portuguesa, do Mamed Jarouche. São 5 volumes, o quinto saiu agora, uma edição linda da Globo. As Mil e Uma Noites, vamos dizer, foi o livro do Oriente que mais influenciou o Ocidente. De longe, assim. Primeira tradução francesa de 1706, aí houve mais, sei lá, 6 ou 7 traduções, depois na Inglaterra, no mundo todo. Né? Por exemplo, os grandes clássicos franceses e ingleses citam As Mil e Uma Noites. Borges, Jorge Luiz Borges, grande poeta, contista argentino. Mil e Uma Noites é um livro, é uma obsessão para ele. Né? Está presente em vários contos, em vários ensaios. Bom, e aí eu diria, olha, os russos, os clássicos russos, para quem é contista, para quem gosta de conto, Chekhov, os contos do Chekhov são fundamentais. Né?
E depois os contistas, também franceses, né? Quer dizer, Maupassant, o livro Três Contos do Flaubert, que é maravilhoso. Esse eu até traduzi com um amigo meu, pela editora 34. Três Contos foi um livro da minha juventude que me influenciou, me inspirou uma personagem dos Dois Irmãos, um dos contos, uma das personagens de um conto chamado Coração Simples, né? Então, você tem a literatura do Flaubert, a literatura do Proust, certo? A literatura do Dickens, da Virginia Woolf, e de todos, né? Do Faulkner, enfim, do Clarice Lispector, do Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, enfim, Osman Lins. Aí tem todos os grandes clássicos que é bom ler com calma, né? Sem muita pressa, porque sobretudo para os jovens, né? Para os mais jovens, que têm toda uma vida pela frente, né? Quer dizer, e depois, vamos dizer, a experiência da leitura ela é fundamental porque você entende por dentro o que está acontecendo, né? Como que a linguagem estrutura tudo isso, né? Eu, por exemplo, sou fascinado por um autor chamado Joseph Conrad, que para mim sempre foi um mistério como que esse polonês, um autor polonês, escreveu sua obra em língua inglesa, que não era a segunda língua dele, a segunda língua era o francês. Ele aprendeu o inglês para escrever os romances e os contos em inglês, porque ele sabia que a língua inglesa tinha vamos dizer, uma repercussão, alcançaria um público leitor infinitamente maior do que se ele tivesse escrito em polonês, por exemplo, certo? Então, eu diria que esses clássicos, Dostoiévski, o Chekhov, né? Esses autores russos e franceses, italianos, são importantes, são importantíssimos para a nossa formação, né? É claro que você não precisa e nem vai conseguir ler tudo, porque ninguém consegue ler tudo, né? Mas, por exemplo, obras fundamentais, quando eu li Machado, por exemplo, Machado foi importantíssimo na minha vida, né? Quando eu li Esaú e Jacó, ali estava a fonte dos Dois Irmãos. Então, isso, vamos dizer, a leitura dos livros, que se diz, hoje se fala, são livros canônicos, né? E nós não devemos lutar contra isso. Nós não devemos, às vezes, as pessoas dizem, mas chega de livros canônicos. Não. Por que chega? São eles que nos formam. São eles importantes. E outros que não são canônicos também, que não foram mais incensados pela crítica. Mas, olha, a melhor definição de clássico está foi o Borges que, a meu ver, deu. Ele disse: clássico não é um livro que teve vamos dizer, uma repercussão crítica incrível. Clássico é um romance que, por muitas gerações, é lido com um misterioso fervor e uma misteriosa lealdade. Boa definição. Maravilha. Então, você lê um conto do Borges, um conto do Cortázar, aliás, Cortázar, um grande contista, um romance ou um conto do Juan Carlos Onetti, um escritor uruguaio, infelizmente pouco lido no Brasil, né? Você vê que não foi só a crítica, que é esse fervor, é essa paixão pela leitura.
sei se eu respondi, eu acho que eu até me Respondeu alonguei. sim, com certeza. Vamos lá. A Eliane França quer saber qual a sua opinião sobre, entre aspas, a moda de autoficção. Ah, eu não entendi o que é até hoje a autoficção, sabe? Porque, porque eu penso mais na ficção, né? Porque se você, quando algum traço, algum lance, alguma memória da sua vida entra na sua ficção, ela já não faz parte mais da sua vida, ela é ficção. Agora, eu não sei dizer o que é autoficção. Talvez você se ficcionalizar a sua própria vida, bom, então aí é ficção. Não precisa ser ficção de si mesmo, né? É uma terminologia francesa. O Borges dizia: fuja dos modismos franceses, porque eles são passageiros, como todo modismo. Nós temos modismos dos Estados Unidos, né, do pós-moderno, o tempo todo, tudo que chega dos Estados Unidos e que chega aqui depois de 10 anos depois, 15 anos depois, e que nós assimilamos assim né, como se fosse uma coisa. E, no entanto, não. No entanto, não devemos, vamos dizer. Agora, eu entendo que, enfim, eu confesso que eu não sei direito o que significa. Há uma teoria sobre a autoficção, mas eu não sei, eu não conheço a teoria, por isso que eu não sei responder direito, infelizmente. Paty, pode ler. Vamos lá, eu só estava desligando o microfone aqui. Milton, pergunta da Ângela Carneiro. Como você lida com a dor da personagem enquanto escreve? Com a dor, Exato, dor. ah, olha, uma vez, um dos personagens, essa distância, ela não é fria, né? Mas também eu não concordo com alguns que dizem o personagem é autônomo, adquiriu uma independência, uma autonomia e vai para qualquer... Não, não é bem assim, porque você tem uma concepção de personagem. Ela, às vezes, sai desse controle, desse projeto, né? Vai por outros caminhos, mas isso também, vamos dizer, você tem algum controle sobre isso, né? Então, você se emociona também, sabe, Ângela? Eu me lembro, quando eu escrevi no Dois Irmãos, a morte do Halim, do pai dos irmãos, e, portanto, o avô do narrador, eu me emocionei. Aliás, era um trecho que eu ia ler, uma página. Me emocionei com a morte dele. Talvez porque a morte do meu pai, naquele momento da escrita, ela fosse recente. E algumas características do meu pai e do meu avô estão, vamos dizer, na constituição do Halim. Algumas. O silêncio, às vezes. Então, essa dor também da mulher, né, da Zana, quando ela vê o marido morto, ela pensa que ele está vivo, mas ele está morto, né? São coisas que a gente, enfim, que a gente lida com isso. Aí depois você pensa, não, mas é só uma folha de papel. Por que eu estou assim? Por que eu estou fora de mim também? É só é só literatura. Mas a gente se emociona e tem que controlar isso, quer dizer, até mesmo para não deixar que o texto fique piegas ou vire
coisa muito dramalhão. É conter, saber conter também, essa dosagem de você saber, você sente a dor, mas também se contém para não ser levado. Vamos lá. O Antônio pergunta o seguinte: na concepção de um romance, o que surge primeiro, personagem ou conflito? Quero dizer, quando você concebe um personagem, ele nasce com um conflito ou uma série deles, internos ou externos, ou o romance nasce para se explorar um conflito interiorizado de um personagem? Então, essa é uma pergunta difícil, dá uma tese, viu, Ângelo? Me Antônio. perguntou. Antônio, é uma pergunta difícil, porque cada escritor e escritora tem as suas, né, o seu, vamos dizer, o seu ritmo e a sua estruturação própria, né? A Clarice, ela escrevia quase que levada né, por uma intuição poderosa. Isso é muito raro, né? É muito raro, mas ela tinha isso, né? Uma coisa quase mediúnica às vezes, né? Mas eu penso primeiro na forma. Quer dizer, eu trago, quer dizer, um tema, uma questão da minha vida e do tempo que eu vivo, né, do país eu trago essa questão como problema para ser escrito. Mas a primeira coisa que eu faço é pensar na forma do romance. Quem é o narrador? Como será narrado? Né? Aí eu começo a pensar nas personagens, porque sem a forma, sem uma estrutura, eu não consigo escrever. E depois eu desenvolvo, antes de escrever, eu desenvolvo as personagens. O que eu quero dessas personagens? Ou a relação entre elas. E aí é um trabalho mesmo, né? Um trabalho de foco narrativo, de tempo, de espaço, de contradições. Por isso que deu muito trabalho Dois Irmãos, porque os gêmeos eles eram parecidos, mas eles não poderiam ser iguais, como caráter, como atitude, né? Eles tinham que mudar o tempo todo e eles se aproximavam e se distanciavam, para não ficar uma coisa estereotipada também, né? Então, a forma, para mim, é mais importante. Quem conta isso? Para chegar ao Dois Irmãos, ao narrador, foi difícil. E quando você muda o narrador, você muda o todo, né? Você muda tudo, né? É, é, é aquela noção ainda da poética de Aristóteles, né? A noção de totalidade. Como é que você alcança esse todo, né? Esse todo. Isso é importante porque o todo implica uma ordem também, né? Quer dizer, a noção moderna de estrutura, e qualquer elemento participa dessa totalidade. E essa estrutura ela tem que ser, de fato, orgânica, tem que ter uma coerência interna, mesmo que haja fragmentação. Mesmo no romance como Rajuela, o Jogo de Amarelinha, você vê que naquela montagem ela tem uma estrutura ali, que você vai desmontando, montando e desmontando, certo? Tatiana. Temos muitas perguntas ainda, mas o tempo já está acabando. Suzana, você tem alguma que você queira fazer para o Milton? Eu queria que o Milton falasse sobre, porque nós tínhamos conversado um pouquinho antes, né? Como ele disse que a poesia é uma espécie de mãe dos gêneros, eu imagino que ele tenha também querido dizer isso, né?
qual a importância, né, para um ficcionista na leitura da poesia? Porque estávamos falando isso e eu apontei a alta voltagem poética do teu trabalho, não é? Agora há pouco, a Ângela Carneiro disse: a gente não esquece os livros dele. Ela fez uma leitora sua falou aqui no chat, né, que ela lê e ela não consegue esquecer. E muitos livros, muitos outros, ela leu e esqueceu. Eu acho que a poesia tem essa coisa, né? Agora, para você, como é que você vê a importância de um ficcionista ler a poesia, poemas, né? Muito obrigado, Ângela. Obrigado, Suzana, pela pergunta. Na minha juventude, eu queria ser poeta. Quando eu morava em Brasília, aos 16 anos, eu ganhei um concurso de poesia e fiquei muito empolgado, né? Todo jovem vira um pavão, né? Pavão louco, acha que já é um grande poeta. É, e eu sempre gostei muito de poesia e li. Aliás, A Noite da Espera, essa trilogia, Pontos de Fuga, A Noite da Espera, tem muita poesia, muita citação de poetas, de Fernando Pessoa, poetas ingleses, poetas brasileiros, é, é, porque talvez aí dois personagens querem ser poetas, e sempre há um poeta nos meus romances. No Órfãos do Eldorado, há um grego, um personagem grego, que é tradutor de poesia. Dois irmãos, tem um poeta Laval, Antenor Laval, professor também. E eu depois sempre, vamos dizer, me interessei, eu li, aprendi até algumas línguas para ler poesia no original. E eu descobri que você não querer ser poeta é uma coisa, e ser poeta é outra coisa diferente. E eu achava que não ia dar certo, que não ia dar certo, que eu não tinha talento para ser poeta, não tinha intuição do poeta. A poesia é um gênero muito difícil. Para mim é o mais difícil, porque você tem que, em poucos versos, às vezes mais ou menos 20, 30 ou 10, né? Você tem que falar de uma coisa que aponta para um geral, para um universal, para um mundo de questões. Você lê um poemeto do Drummond, um poema chamado Áporo, que é um dos poemas mais difíceis da literatura brasileira. O que é aquilo, gente? Um inseto cava sem alarde, aí depois brota uma flor, né? Brota uma coisa que é uma explosão, que está se referindo à guerra, a Hiroshima, a não sei. O que é aquilo? Para saber o que é aquilo, eu tive que ler vários ensaios. Vários ensaios. Um deles está no Coração Partido, que é um livro lindo do Davi Arrigucci Júnior, sobre o Drummond. Está esgotado esse livro, eu acho que vai ser reeditado pela Companhia das Letras. Mas é muito difícil a poesia. Então, para mitigar um pouco a minha enorme frustração, eu escrevi o Relato do Certo Oriente, que é um livro que tem vamos dizer, que tem um andamento lírico, tem muito lirismo ali, né? E depois os personagens que são poetas ou que querem ser poetas, em quase todos os meus romances, em quase todos, inclusive na trilogia, ou sobretudo na trilogia, né? Foi isso que aconteceu comigo. Eu publiquei, cometi essa insanidade de publicar no meu Instagram, se quiserem dar uma olhada, que é Milton Atum, _oficial. Tem um poema que eu escrevi para o Paulo Freire, Palavras para Paulo Freire, que é um poema muito cabralino, porque desde a minha juventude que eu sou louco pelo Cabral, porque ele é difícil, eu não consigo. Ele é muito difícil. É um poeta cerebral, muito, vamos dizer, o trabalho, inclusive, da linguagem é um dos temas dele, né?
Então, e o coletivo Paulo Freire me pediu um texto. Aí me deu aquele alumbramento que no Drummond, no Bandeira, né, nos grandes poetas, eles surgem muitas vezes. E na minha velhice surgiram 2 ou 3 vezes. Surgiu eu acho que a coisa do Paulo Freire me emocionou, porque eu acho um intelectual brilhante, grandioso. E eu escrevi esse poemeto que está no Instagram, né? E palavras só. Foi uma espécie de autoficção. Foi. Dentro. Tem uma definição para autoficção, está nesse poema aí que enfim. Milton, deixa eu te dizer, assim, a gente quer muito te ver de novo no Instituto. Há muitos anos atrás você veio na nossa galeria, a galeria ficou lotada de gente, mas eu queria muito que você pudesse voltar para falar mais conosco sobre teus livros. Vamos combinar um dia uma conversa. Vamos. Então, tá colocado. Agradeço ao Alexandre, ele li aí que ele leu o poema para os alunos dele, o poema do Paulo Freire. Muito obrigado. E obrigado, Suzana, Tatiana, obrigado a todos vocês. Agradece. Pelo carinho, pelas boas perguntas. E na próxima vez a gente continua a nossa conversa. Eu queria terminar aqui, assim, encerrar com a tua palavra de poeta também. Procurem no livro Amazonas. Vocês vão encontrar, eu acho, na estante virtual. Não vale a pena. Não? Não vale a pena. É muito caro e, sinceramente, não vale a pena. Porque é melhor você fotocopiar, fotografar o poema, né? Olha só. Ele termina assim, o poema chama Rio Entre Ruínas, eu vou ler só a última estrofe. Matéria que pode ser sintoma de convulsões da terra, de cisão entre homens, da refração do verde em cores menos férteis, em tonalidades pardas, talvez matizes de sanha ou eco de vozes, da água do invisível da selva, ecos do teu mais erótico verbo. Olha só. Então, esse é o nosso ficcionista poeta, que é... Muito obrigado. Obrigada mesmo. Tá bom? Grande abraço. Obrigada, Milton. Nos vemos em breve no IEL, hein? Tá bom. E você sabe que eu sou flamenguista desde os 6 anos de idade, né? Aos flamenguistas, que amanhã estaremos juntos. Maravilha. Tá bom. Beleza. Beijo, Milton. Tchau. Gente, obrigada pela presença. Nos encontramos na próxima mesa daqui a meia hora, tá? Que é sobre as perspectivas da poesia contemporânea, a literatura contemporânea brasileira, com o Ítalo Morricone e com o Nuno Hall e o Rogério Menezes, que é o editor do Rascunho, que é o principal veículo de divulgação e da literatura brasileira contemporânea. Daqui um pouquinho. Esquentem a comidinha lá no forno, coloquem aqui, eu vou fazer isso. Mas daqui um pouco. E venham para cá, não saiam daí, tá? Um beijo, obrigada a todos. Obrigada a todos.